Quando um empresário português decidiu abandonar seu império de luxo e viver como simples carpinteiro numa aldeia remota, jamais imaginou que essa escolha ousada mudaria sua existência de formas que o dinheiro nunca conseguiu alcançar. O que começou como uma estratégia desesperada de um pai solteiro tornou-se a jornada mais autêntica que ele já experimentou. E quando a máscara finalmente caiu, as consequências abalaram não só sua família, mas toda a região ao redor. Ricardo Ferreira despertou naquela quinta-feira de setembro com um peso esmagador no peito. Do terraço de sua vivenda senhorial, no topo da montanha, observava as vinhas que pertenciam à sua família há 5 gerações. Hectares de olivais premiados, uma destilaria renomada, propriedades comerciais espalhadas por 4 distritos. Aos 38 anos, carregava o prestígio de descendente de barões por tradição ancestral e uma fortuna que poucos na província conseguiam sequer calcular. Mas nada disso importava quando escutava o silêncio devastador da casa. Miguel, seu filho de 8 anos, estava sentado sozinho na mesa imensa do salão de jantar, brincando com a tigela de aveia que a governanta havia servido. O garoto fitava a cadeira vazia à frente, onde sua mãe costumava sentar-se, e Ricardo sentiu o coração despedaçar-se um pouco mais a cada amanhecer. Isabela havia falecido há 3 anos, vítima de uma meningite que progrediu velozmente demais para os médicos conseguirem reverter. Desde então, Ricardo tentava preencher o abismo impossível de ser preenchido, contratara as melhores amas, as governantas mais experientes, até uma terapeuta infantil que visitava 3 vezes por semana, mas nada disso devolvia o brilho aos olhos de Miguel. "Bom dia, meu rapaz", Ricardo disse, acomodando-se ao lado do menino e desalinhando seus cabelos loiros. "Pai, hoje é festa de aniversário da mãe do Tomás", Miguel murmurou, referindo-se ao seu melhor colega da escola privada. "Vão celebrar na casa deles e todas as mães estarão presentes." A professora pediu que cada criança levasse um desenho da família inteira. Ricardo sentiu a garganta contrair. "E tu queres ir?" "Quero." Mas o menino hesitou, seus dedinhos apertando o talher. "Não sei o que desenhar. Se desenhar a mãe, vão perguntar onde ela está. Se não desenhar, vão perguntar por que minha família está incompleta." A inocência cruel dessas palavras ecoou na mente de Ricardo durante todo o pequeno almoço. Ele observava Miguel comer em silêncio, servido pela governanta Dona Teresa, uma senhora eficiente, porém distante, que encarava o trabalho como exatamente isso, trabalho. Não havia ternura maternal em seus gestos, apenas competência profissional fria. O problema não era a ausência de candidatas a ocupar o lugar de Isabela. Pelo contrário, desde que ficara viúvo, Ricardo recebia convites incessantes para saraus, eventos sociais, inaugurações. Mulheres elegantes da alta sociedade, filhas de empresários prósperos, advogadas bem-sucedidas, todas demonstravam interesse manifesto no viúvo mais cobiçado da província, mas todas elas partilhavam algo em comum que Ricardo aprendeu a identificar rapidamente. Tratavam Miguel como um detalhe inconveniente, um empecilho a ser tolerado no caminho até o altar e a fortuna dos Ferreira. Margarida Santos, filha do maior exportador de vinho da região, chegou a sugerir durante um jantar que Ricardo matriculasse Miguel num internato na capital. Criança precisa de disciplina rigorosa e convivência com outros rapazes da mesma classe social, ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto Miguel brincava sozinho no canto da sala com seus bonecos. Sofia Oliveira, uma arquiteta brilhante que administrava projetos de várias propriedades vizinhas, simplesmente ignorava a existência do menino. Durante suas visitas profissionais, que se prolongavam muito além do necessário, ela desviava o olhar sempre que Miguel tentava mostrar seus desenhos ou contar sobre o dia na escola.
A situação mais constrangedora aconteceu durante um leilão beneficente que Ricardo organizou em sua propriedade. Beatriz Costa, considerada o melhor partido da sociedade local, filha de um juiz conceituado e neta de um antigo deputado, possuía todos os atributos que a elite considerava ideais: beleza clássica, educação suíça, modos impecáveis e uma herança considerável. Durante o evento, Miguel aproximou-se da mesa principal com um barquinho de papel que havia aprendido a dobrar, uma pequena embarcação que ele passou a tarde inteira moldando com cuidado. Dona Beatriz, fiz este barco pensando na senhora. Porque a senhora gosta de velejar, não gosta? Beatriz mal olhou para o papel vincado nas mãozinhas do menino. Que gracinha, querido! Agora vai brincar com as outras crianças que os adultos estão discutindo o leilão beneficente. O tom gélido e indiferente fez Miguel baixar a cabeça e afastar-se em silêncio, ainda segurando o origami. Ricardo observou a cena com o coração apertado. Mais tarde, quando encontrou o filho no quarto, viu o barco de papel jogado no cesto e Miguel deitado na cama, abraçando a fotografia emoldurada de Isabela. Pai, por que ninguém gosta de mim? O menino perguntou com a voz embargada. Todos gostam de ti, meu filho. Tu és um rapaz maravilhoso. Então por que, quando as senhoras vêm aqui visitar o pai, elas fingem que eu não existo? A mãe do Tomás abraça-o o tempo todo e pergunta sobre o dia dele. Por que ninguém me abraça assim? Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou caminhando pelos corredores da vivenda, passando pelos retratos de família que testemunhavam gerações de Ferreira, pensando na observação devastadoramente precisa de Miguel. O menino tinha razão absoluta. Nenhuma daquelas mulheres demonstrava carinho sincero por ele. Todas viam no garoto apenas um fardo necessário para conquistar o empresário rico. Foi então que uma ideia começou a germinar na mente de Ricardo. Uma ideia que seus antepassados considerariam escandalosa, que sua família jamais aprovaria, mas que fazia cada vez mais sentido quanto mais ele ponderava. E se o problema não fosse ele não encontrar a mulher certa, mas seu prestígio e sua riqueza estarem impedindo que as mulheres certas aparecessem? E se ele removesse sua fortuna da equação e fosse julgado apenas pelo homem que realmente era, pelo pai que Miguel precisava que ele fosse? A ideia era arriscada, potencialmente catastrófica, completamente fora de tudo que ele conhecia. Mas Ricardo estava desesperado. Ver o filho definhar emocionalmente, perdendo aos poucos a alegria infantil que deveria ter, estava destruindo seu coração dia após dia. Ele passou as semanas seguintes planejando cada detalhe de uma estratégia que seus colegas da alta sociedade considerariam absurda: fingir ser pobre para encontrar amor verdadeiro. Mas o que Ricardo não imaginava era que essa decisão o levaria a viver a experiência mais transformadora de sua vida e quase custaria o coração da única mulher que realmente aprenderia a amar. Durante 4 semanas, Ricardo planejou meticulosamente sua transformação completa. Alugou uma casa modesta em Óbidos, uma vila histórica a 75 quilômetros de sua propriedade, distante o suficiente para não ser reconhecido, mas próximo o suficiente para manter contato discreto com seus negócios. Comprou roupas simples em lojas populares do centro, uma carrinha Renault usada com mais de 14 anos de uso, e até conseguiu documentos de identidade alternativos através de contatos questionáveis que preferiu não investigar muito. Ricardo Costa nasceu oficialmente naqueles dias, carpinteiro viúvo há 3 anos, sem educação formal, além do ensino secundário, procurando recomeçar a vida com o filho pequeno. Ricardo estudou a linguagem e os gestos dos trabalhadores que conhecia, observando como falavam, como caminhavam, como se comportavam no cotidiano. Assistiu a documentários, leu sobre a realidade das classes trabalhadoras, conversou discretamente com funcionários de sua propriedade sobre suas vidas e desafios diários.
A transformação física foi surpreendente. Deixou a barba crescer por semanas, mudou o corte de cabelo para algo mais despojado, bronzeou a pele, trabalhando verdadeiramente ao sol pela primeira vez na vida adulta. Até sua postura mudou drasticamente. O andar confiante e ereto de quem nasceu na aristocracia transformou-se no caminhar mais descontraído de quem trabalha com as mãos. Tem novo roteiro. Bloco 2. Miguel inicialmente ficou confuso com as mudanças, especialmente quando Ricardo explicou que não poderiam mais viver na vivenda por um tempo. Meu filho, vamos fazer algo diferente. Vamos morar numa casa mais pequena, noutra vila, e eu vou trabalhar de uma forma nova. Vai ser como uma aventura. Mas por quê, pai? Eu gosto da nossa casa. Ricardo ajoelhou-se na frente do menino, segurando suas mãozinhas. Porque eu quero descobrir quem gosta da gente de verdade, não do nosso apelido ou do nosso dinheiro, entendes? Vamos conhecer pessoas novas e tu vais fazer amigos novos numa escola diferente. Como um disfarce, Miguel perguntou, seus olhos iluminando-se com a ideia. Exatamente como um disfarce, mas é muito importante que me chames sempre de pai e nunca contes a ninguém sobre a nossa casa grande ou sobre quem somos realmente. Pode ser o nosso segredo. Como nos filmes de espiões que vemos juntos, o menino sorriu pela primeira vez em semanas, exatamente como nos filmes. A mudança para Óbidos aconteceu numa segunda-feira chuvosa de outubro. A casa que Ricardo alugou ficava num bairro simples chamado Santa Maria. Tinha 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e uma casa de banho. Comparado com a vivenda onde viviam, com seus 15 quartos, biblioteca, sala de música e jardins extensos, aquilo era quase uma cabana. Mas Miguel, com a capacidade de adaptação impressionante das crianças, tratou tudo como uma grande aventura. Explorou cada canto da nova moradia com curiosidade genuína. Escolheu o quarto menor porque tinha uma janela que dava para a rua onde outras crianças brincavam, e até ajudou Ricardo a desembalar as poucas coisas que haviam trazido. Pai, aqui não temos empregados? O menino perguntou quando percebeu que eram só eles dois. Não, meu filho. Aqui fazemos tudo sozinhos. Eu vou cozinhar, vamos limpar a casa juntos. Vai ser diferente. Fixe, eu sempre quis ajudar na cozinha, mas a dona Teresa nunca deixava. Ricardo deixou a administração da quinta e dos negócios com Antônio Cardoso, seu gerente de confiança, há mais de 18 anos. Inventou uma história sobre precisar de um tempo afastado por questões pessoais relacionadas ao luto e à educação de Miguel. Antônio, que conhecia Ricardo desde rapaz, entendeu sem fazer muitas perguntas. Na primeira semana em Óbidos, Ricardo Costa visitou várias carpintarias da região procurando trabalho. Sua história era sempre a mesma. Viúvo com uma criança para criar, com experiência em carpintaria aprendida de forma autodidata, disposto a aceitar qualquer serviço honesto. A sinceridade aparente da situação e suas habilidades reais com madeira que havia desenvolvido como hobby na juventude tocavam os corações dos proprietários. Foi Senhor Manuel, dono de uma carpintaria pequena, mas movimentada no centro de Óbidos, quem deu a primeira oportunidade. O velho carpinteiro, com mais de 65 anos e mãos calejadas de décadas de trabalho, viu algo em Ricardo que o fez confiar. Tu tens jeito com a madeira, rapaz. As tuas mãos trabalham bem, mesmo que eu veja que não são mãos de quem sempre fez isto. Senhor Manuel comentou no 4º dia de trabalho, mas tu aprendes rápido e não tens medo de te sujares. Isso vale mais que experiência às vezes. Ricardo sentiu um orgulho genuíno naquelas palavras simples, diferente de qualquer elogio que já havia recebido em reuniões de negócios ou eventos sociais. Era o reconhecimento do trabalho honesto de suas mãos, não de sua herança ou nome. Durante uma pausa para o lanche, enquanto comia um pão com chouriço que Sr. Manuel havia trazido, o velho carpinteiro falou sobre a escola onde Ricardo deveria matricular Miguel. Tem uma escola básica ali perto da praça principal. É boa,
As professoras são dedicadas. O meu neto estuda lá e gosta muito. E tem uma rapariga na cantina que é especial, a Helena. Aquela moça tem um coração de ouro. Como assim especial? Ricardo perguntou mais por educação do que por interesse real. A Helena perdeu os pais num acidente de viação há uns 6 anos, quando tinha só 22 anos. Ficou com 2 irmãs mais novas para criar sozinha. Trabalha na cantina da escola, faz uns biscates de costura à noite, luta como pode, mas nunca vi aquela moça sem um sorriso no rosto. E a maneira como ela trata as crianças é como se todas fossem filhas dela. Ricardo acenou, guardando mentalmente a informação. No dia seguinte, matriculou Miguel na escola básica Professor Antônio Sérgio, um edifício amarelo de 2 pisos com pátio de cimento rachado e paredes que precisavam urgentemente de uma pintura nova. O contraste com o colégio privado que Miguel frequentava antes, com suas instalações modernas e jardins impecáveis, era gritante. Mas quando entraram no pátio durante o recreio, algo surpreendente aconteceu. Pela primeira vez em meses, Ricardo viu o filho correr espontaneamente em direção a um grupo de crianças que jogavam futebol com uma bola murcha, pedindo para participar. "Posso jogar convosco?" Miguel perguntou timidamente. "Claro, vens para a nossa equipa." Um menino moreno com uniforme rasgado no joelho respondeu, atirando a bola para ele sem hesitação. Nenhuma dessas crianças se importava com apelidos, propriedades ou títulos nobiliários. Viam apenas outro rapaz querendo brincar, e isso era suficiente. Enquanto Miguel conhecia a sua nova turma, Ricardo foi levado pela diretora, Dona Clara, para conhecer as instalações da escola. Ela era uma mulher de uns 58 anos, cabelos grisalhos presos num coque, que falava com paixão sobre educação, apesar dos recursos limitados. "Sabemos que não temos a estrutura das escolas privadas, senhor Ricardo", ela disse, enquanto mostravam as salas de aula simples, mas organizadas. "Mas o que nos falta em equipamento, compensamos em dedicação. As nossas professoras amam o que fazem e tratamos cada criança como única e especial." Foi quando passaram pela cantina que Ricardo a viu pela primeira vez. Helena Martins estava de costas, organizando frutas em cestas coloridas sobre o balcão. Usava um avental verde claro sobre uma blusa branca simples, seus cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo prático. Ela cantarolava baixinho uma música enquanto trabalhava, movendo-se com uma graça natural entre as panelas e ingredientes. "Helena, venha conhecer o pai de um aluno novo", Dona Clara chamou. Quando ela se virou, Ricardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Helena tinha olhos castanhos enormes, expressivos, que brilhavam com uma gentileza natural. Seu rosto tinha traços delicados, mas era sua expressão que realmente chamava a atenção. Havia uma suavidade ali, uma ternura genuína que Ricardo não via há muito tempo. "Olá, muito prazer", ela disse, estendendo a mão e sorrindo calorosamente. "Sou a Helena. Trabalho aqui na cantina. Qual é o nome do seu filho?" "Miguel. Ele tem 8 anos e está a começar hoje." Ricardo respondeu, percebendo que sua voz saiu um pouco mais rouca do que pretendia. "Que idade boa! As crianças de 8 anos são as mais curiosas e animadas. Tenho certeza que o Miguel vai adorar a escola." "Já conheceu a professora Marta?" "Ela é maravilhosa com os pequenos." "Ainda não, mas a diretora vai apresentar-me agora." Helena acenou, pegando uma maçã da cesta e oferecendo para Ricardo. "Leve para ele comer durante o recreio. As frutas são doadas pela feira, mas são fresquinhas. Gosto de garantir que as crianças comam algo saudável durante o dia." Ricardo pegou a maçã, tocando brevemente nos dedos dela. "Obrigado. Isso é muito gentil." Depois de conhecer a professora Marta, uma jovem educadora dedicada que imediatamente fez Miguel sentir-se acolhido na turma, Ricardo voltou à cantina para buscar o filho no final do dia.
Encontrou Helena servindo sumo de laranja para um grupo de crianças que haviam ficado na escola, esperando os pais. Miguel estava entre elas, conversando animadamente com dois rapazes sobre futebol, seu rosto corado de tanto correr no pátio. Quando viu o pai, correu até ele radiante. Pai, hoje foi fantástico. Fiz 5 amigos. A professora é muito fixe e a tia Helena fez um bolo de chocolate que é o melhor que já comi na vida. Ricardo riu, desalinhando os cabelos do filho. É mesmo? Melhor que os bolos da dona Teresa. Muito melhor. Miguel virou-se para Helena, que se aproximava com um guardanapo com um pedaço de bolo embrulhado. Tia Helena, este é o meu pai. Ele é o melhor carpinteiro do mundo. Imagina, meu filho, Ricardo disse envergonhado. Ainda estou a aprender. Helena sorriu para ambos. Pelas estrelas nos olhos deste rapaz quando fala de si, acho que é o melhor pai do mundo também. Guardei um pedaço de bolo para experimentar, senhor Ricardo. Desculpe não ser nada sofisticado. É receita da minha avó, bem simples. Ricardo pegou o guardanapo e experimentou o bolo ali mesmo. Era realmente delicioso, úmido, com cobertura de chocolate cremosa, feito claramente com carinho e ingredientes modestos, mas que resultavam em algo muito melhor que muitas sobremesas caras que ele já havia provado. Isto está incrível, ele disse sinceramente. Faz todos os dias para as crianças. Tento fazer alguma coisa especial, pelo menos 3 vezes por semana. Com o orçamento da escola não dá para fazer muito, mas eu complemento com ingredientes que compro com o meu salário. As crianças merecem algo gostoso de vez em quando. Ricardo ficou tocado pela generosidade daquilo. Helena ganhava um salário mínimo, sustentava 2 irmãs e, ainda assim, usava seu próprio dinheiro para fazer as crianças da escola felizes. Isso é muito bonito da sua parte. Helena deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. A minha avó sempre dizia que comida feita com amor alimenta mais que o estômago, alimenta a alma. Estas crianças já têm uma vida tão difícil lá fora. Pelo menos aqui na escola, elas merecem sentir-se especiais. Naquele momento, vendo aquela mulher humilde falar com tanta paixão sobre cuidar de crianças que nem eram suas, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas atração física, embora Helena fosse bonita de um jeito natural e genuíno, era algo mais profundo, uma conexão com a bondade pura que ela irradiava. Vocês moram longe daqui? Helena perguntou, tirando o avental. No bairro Santa Maria, uns 25 minutos a pé, Ricardo respondeu. Ah, eu moro perto daí, no bairro São Pedro, que é logo ali ao lado. Se quiserem, posso acompanhá-los até casa. Passo por aquele caminho mesmo. Durante a caminhada, Miguel não parou de falar, contando cada detalhe do seu primeiro dia na escola nova. Helena ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das suas histórias, claramente interessada em cada palavra do menino. Ricardo observava a interação entre eles e sentia o coração aquecer. Havia algo na forma como Helena tratava Miguel que era completamente diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido nos últimos anos. Não era tolerância fingida ou paciência forçada. Era carinho maternal, natural, espontâneo, verdadeiro. Quando chegaram perto da casa de Ricardo, Helena apontou para uma rua lateral. A minha casa é por ali, aquele sobrado azul com a varanda. Moro com as minhas 2 irmãs, a Sofia, que tem 18 anos, e a Catarina, que tem 15. E elas estudam? Ricardo perguntou. Estudam sim, graças a Deus. A Sofia está no último ano do secundário e quer fazer faculdade de medicina. A Catarina está no 10º ano e sonha em ser bióloga marinha. Eu trabalho muito para garantir que elas tenham as oportunidades que eu não tive. O que queria ter sido? A pergunta saiu antes que Ricardo pudesse pensar melhor. Helena sorriu com uma pontada de melancolia nos olhos. Eu queria ter sido educadora de infância. Sempre amei trabalhar com crianças pequenas. Mas quando os meus pais morreram, eu tinha acabado de terminar o secundário.
Tive que escolher entre continuar a estudar ou garantir que as minhas irmãs tivessem um futuro. A escolha foi fácil. Ainda pode fazer a faculdade, Ricardo disse. Nunca é tarde. Quem sabe um dia, quando as minhas irmãs estiverem formadas e a trabalhar. Por enquanto, estou feliz a fazer o que faço. Trabalhar com as crianças da escola preenche-me de uma forma que não sei explicar. Naquele momento, vendo a força e a bondade daquela mulher que sacrificara seus próprios sonhos pelos sonhos das irmãs, Ricardo soube que havia encontrado algo raro e precioso. Helena era tudo o que ele procurava. Generosa, carinhosa com crianças, forte, resiliente, com valores sólidos e um coração puro. O que ele não imaginava era que conquistar o coração dela seria muito mais desafiador do que qualquer negócio que já havia fechado em sua vida. Porque Helena tinha cicatrizes emocionais profundas e muros de proteção que levariam tempo e paciência para derrubar. Nas semanas seguintes, Ricardo estabeleceu uma rotina que jamais imaginara viver. Acordava às 6 da manhã. Preparava o pequeno almoço para ele e Miguel, levava o filho para a escola e seguia para a carpintaria de Senhor Manuel. Suas mãos, antes macias e cuidadas, desenvolveram calos reais do trabalho com ferramentas. Suas costas doíam ao final do dia de esforço físico e seus músculos adaptaram-se gradualmente ao trabalho pesado, mas algo surpreendente estava acontecendo. Ricardo estava genuinamente feliz. Havia uma satisfação real em consertar uma mesa e ver o sorriso de gratidão do cliente. Havia orgulho em receber seu salário no final do mês, conquistado com o suor do próprio rosto. Havia uma leveza em viver sem o peso das expectativas sociais, dos compromissos aristocráticos, das reuniões intermináveis sobre negócios que não o apaixonavam. Miguel também estava florescendo. A criança que antes passava manhãs inteiras sozinha numa vivenda enorme, agora tinha amigos de verdade. Brincava no pátio de cimento rachado, com uma alegria que nunca demonstrara nas instalações impecáveis de seu antigo colégio. Voltava para casa todos os dias com histórias animadas sobre as aulas, as brincadeiras, os professores, mas principalmente voltava falando sobre a tia Helena. Pai, hoje a tia Helena ensinou-nos a fazer queques na aula de culinária. Ela disse que para a semana vai ensinar a fazer pão. Posso ajudar? Claro que podes, meu filho. E pai, sabes o que mais? A Sofia, irmã dela, veio buscá-la hoje. Ela é muito bonita e inteligente, quer ser médica. A tia Helena estava a ajudá-la a estudar para um exame lá na cantina depois da aula. Ricardo sorriu, reconhecendo os sinais. Seu filho estava apegando-se a Helena, vendo nela a figura materna que tanto faltava em sua vida. E ele, Ricardo, também estava apegando-se de uma forma diferente, mas igualmente profunda. Começou a chegar mais cedo na escola para buscar Miguel, conversando com Helena enquanto ela limpava a cantina. Descobriu que ela era incrivelmente inteligente, autodidata, lia vorazmente livros que pegava emprestados da biblioteca municipal. Discutiam sobre literatura, história, filosofia de vida, e Ricardo ficava constantemente impressionado com a profundidade de seu pensamento. Já leste essa de Queiroz? Helena perguntou numa tarde, enquanto secava as panelas. Já, há muito tempo. Os Maias, não é? Esse toda a gente lê na escola, mas eu gosto mais de A Ilustre Casa de Ramírez. Tem uma ironia ali, uma crítica à sociedade que é intemporal. A maneira como ele fala sobre as classes sociais, sobre como o dinheiro muda as pessoas, faz-me pensar muito. Ricardo sentiu um arrepio. Era como se essa de Queiroz estivesse escrevendo sobre sua própria situação. Em que sentido te faz pensar? Helena virou-se para ele, apoiando-se no balcão. Há uma parte no livro em que o personagem fala sobre como as pessoas usam máscaras sociais, fingem ser o que não são para se encaixarem ou para conseguirem algo. Eu sempre penso que toda a gente tem um pouco disso, sabes? Toda a gente esconde alguma coisa, seja por vergonha, medo ou conveniência.
As palavras dela atingiram Ricardo como uma flecha certeira. Ele estava ali usando a maior máscara de todas, escondendo não apenas detalhes, mas sua identidade inteira. E tu, usas alguma máscara? Helena riu. Um som musical que fazia o coração dele acelerar. Claro que uso. Há dias em que acordo tão cansada que só quero ficar na cama, tão preocupada com as contas que mal consigo pensar noutra coisa. Mas eu visto o meu avental, venho para a escola e sorrio para estas crianças como se tudo estivesse perfeito, porque elas não precisam de carregar os meus problemas. Isso não é usar máscara, Ricardo disse suavemente. Isso é ser forte. Ou talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. Ela respondeu, voltando a lavar as panelas. A gente finge ser forte até que se torna verdade. Ricardo começou a ajudá-la com a limpeza da cantina, carregando panelas pesadas, varrendo o chão, organizando os ingredientes. No começo, ela protestou, dizendo que aquilo era trabalho dela, mas ele insistiu que estava apenas a matar tempo, enquanto esperava Miguel terminar as atividades extracurriculares. A verdade era que ele só queria ficar perto dela, ouvir sua voz, ver seu sorriso, aprender mais sobre a mulher incrível que ela era. Agora, chegamos a um momento especial desta história. Se está a acompanhar até aqui, deixe nos comentários qual personagem mais te tocou até agora, Ricardo, Miguel ou Helena, e por quê. A tua opinião ajuda-nos a criar histórias ainda melhores para ti. E já agora, não te esqueças de te inscrever no canal para não perderes mais histórias que vão tocar o teu coração. Novo roteiro, bloco 3. Num sábado de manhã, Ricardo encontrou Helena na feira livre que acontecia no centro de Óbidos. Ela estava a negociar com um feirante o preço de laranjas, pechinchando com habilidade para conseguir levar mais frutas pelo mesmo preço. Havia uma dignidade na forma como ela fazia aquilo, sem parecer mesquinha, apenas sendo econômica porque precisava ser. Bom dia, Helena. Ricardo disse, aproximando-se com Miguel. Olá, pessoal. Ela sorriu, seu rosto iluminando. Que surpresa boa! Vocês também fazem feira aqui. Começamos a fazer e ainda estamos a aprender onde são os melhores lugares para comprar cada coisa. Helena riu. Então tiveram sorte em encontrar-me. Sou praticamente uma especialista em feira. Venham, vou mostrar onde estão as melhores verduras e os melhores preços. Ela guiou-os pelos corredores da feira com a confiança de quem conhecia cada banca, cada feirante pelo nome. Negociava com charme e simpatia, conseguindo sempre um desconto aqui, uma fruta extra ali. Ricardo observava fascinado como ela navegava naquele mundo com graça e eficiência. Senhor João, esses tomates estão muito caros hoje. Para a semana passada estavam 2 euros mais baratos. Helena disse para um feirante idoso. Ah, Heleninha, tu sabes que eu não consigo discutir contigo. Leva por 3 euros o quilo, mas só porque és tu e porque estas crianças lindas estão contigo. Obrigada, senhor João. O senhor é um amor. Durante a manhã inteira na feira, Ricardo viu Helena ser cumprimentada por dezenas de pessoas, comerciantes, outros compradores, vizinhos. Todos a conheciam e claramente a admiravam. Ela tinha palavras gentis para cada um. Perguntava sobre a saúde dos familiares. Lembrava-se de detalhes de conversas anteriores. Conheces toda a gente nesta vila? Ricardo perguntou impressionado. Ah, não toda a gente, mas moro aqui desde que nasci, então conheço bastante gente. E sabes, como é vila pequena, toda a gente acaba por conhecer toda a gente de alguma forma. Quando terminaram as compras, Helena sugeriu que fossem até sua casa para guardar as coisas e depois poderiam levar Miguel para brincar no parquinho próximo. Ricardo aceitou imediatamente, ansioso para conhecer melhor o mundo dela. A casa de Helena era um sobrado antigo, mas bem cuidado, pintado de azul claro, com uma varanda onde havia vasos com flores e ervas aromáticas. Por dentro era modesta, mas aconchegante. Cada objeto tinha seu lugar, cada detalhe mostrava cuidado e amor pelo lar que ela havia construído para as irmãs. Desculpem a simplicidade.
Ela disse um pouco envergonhada enquanto eles entravam. Não é nada luxuoso, mas é o nosso cantinho. Estás a brincar? Ricardo disse sinceramente, olhando ao redor da sala pequena, mas organizada, com seus móveis simples, mas limpos, cortinas floridas feitas à mão, almofadas coloridas no sofá. Esta casa tem algo que muitas casas grandes não têm. O quê? Amor verdadeiro em cada canto. Dá para sentir que aqui é um lar, não apenas uma casa. Helena corou com o elogio. Obrigada. Tento fazer com que as minhas irmãs se sintam seguras e amadas, mesmo com todas as dificuldades que passamos. Naquele momento, as irmãs de Helena chegaram da escola onde estudavam aos sábados para atividades extracurriculares. Sofia, a mais velha, era uma versão mais jovem de Helena, com os mesmos olhos expressivos e sorriso caloroso. Catarina, a caçula, era mais tímida, mas igualmente doce. Meninas, este é o senhor Ricardo, pai do Miguel, um aluno da escola. E este é o Miguel. Helena apresentou. Olá, Miguel disse animado. Tu és a Sofia que quer ser médica? A tia Helena falou muito de ti. Sofia riu. É, sou eu mesma, e tu és o rapaz que a minha irmã não para de elogiar. Ela diz que és o aluno mais educado e esperto da escola. Miguel corou de orgulho, e Ricardo sentiu o coração aquecer, vendo como Helena falava bem de seu filho quando eles não estavam por perto. Os 5 passaram a tarde juntos. Foram ao parquinho, onde Miguel brincou com Catarina, que descobriu ter uma paciência infinita com crianças menores. Sofia conversou com Ricardo sobre seus planos para a faculdade, seus sonhos de trabalhar num grande hospital, sua gratidão pela irmã mais velha que sacrificou tudo para dar oportunidades a ela e Catarina. A Helena é a pessoa mais incrível que eu conheço, Sofia disse com admiração genuína nos olhos. Ela tinha 22 anos quando os nossos pais morreram. Poderia ter nos colocado num lar e seguido com a sua vida, mas ela escolheu cuidar de nós, trabalhar em 2, às vezes 3 empregos, garantir que estudássemos. Tudo o que eu sou hoje devo a ela. Ricardo olhou para Helena, que estava a empurrar Miguel no baloiço, enquanto Catarina contava uma história animada. A luz do fim de tarde iluminava seus cabelos, e ela ria daquela risada musical que ele estava a aprender a amar. Naquele momento, ele soube com absoluta certeza que estava a apaixonar-se por ela. Não era a paixão superficial que havia sentido por outras mulheres no passado. Era algo mais profundo, mais real. Era admiração por sua força e caráter, atração por sua bondade natural, respeito por seus sacrifícios, conexão com seus valores e visão de mundo. Mas havia um problema enorme. Tudo estava construído sobre uma mentira. E quanto mais tempo passava, quanto mais se aproximavam, mais difícil ficava imaginar o momento de revelar a verdade. Ricardo, posso fazer-te uma pergunta pessoal? Sofia disse, tirando-o de seus pensamentos. Claro! Estás interessado na minha irmã, não é? Não como amiga, mas de uma forma romântica. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Era tão óbvio assim. Estou muito interessado. Ela é uma mulher incrível. Sofia acenou, estudando-o com maturidade além de seus 18 anos. Ela merece alguém que a ame de verdade, sabes? Não alguém que só quer algo casual. A minha irmã tem um coração enorme, mas também tem cicatrizes profundas. Que tipo de cicatrizes? Sofia hesitou, claramente a considerar o quanto deveria contar. Há uns 4 anos, a Helena estava noiva. O tipo chamava-se Pedro. Era de uma família bem de vida, daqui de Óbidos. Ela estava completamente apaixonada, a planear casamento, futuro, tudo. Mas quando ele descobriu que ela estava a sustentar 2 irmãs adolescentes, que tinha várias dívidas deixadas pelos nossos pais, ele terminou tudo. Ricardo sentiu raiva crescer em seu peito. Por quê? Porque ele não queria carregar o peso da nossa família. Disse que casar com ela significaria assumir responsabilidades que não eram dele. Foi devastador para ela. Desde então,
A Helena não se permitiu confiar em ninguém romanticamente. Ela tem medo de ser abandonada de novo. As palavras de Sofia eram como facas no coração de Ricardo, porque ele estava a fazer exatamente o que Helena mais temia, construindo algo baseado em mentiras, escondendo aspectos cruciais de sua vida. Quando a verdade viesse à tona, ela certamente sentir-se-ia traída novamente. Eu jamais faria isso com ela, Ricardo disse, e cada palavra era sincera. Eu admiro a tua irmã mais do que qualquer mulher que já conheci. As responsabilidades dela não são um fardo. São uma demonstração do caráter incrível que ela tem. Então por que pareces tão preocupado? Sofia perguntou perspicaz. Por quê? Ricardo hesitou, buscando palavras que não revelassem seu segredo. Porque tenho medo de não ser bom o suficiente para ela, de não conseguir dar-lhe tudo o que ela merece. A minha irmã não se importa com coisas materiais, Sofia disse suavemente. Ela importa-se com caráter, honestidade, amor verdadeiro. Se podes oferecer essas coisas, então és mais do que bom o suficiente. Ricardo acenou, mas as palavras de Sofia sobre honestidade perseguiram-no pelo resto do dia e pela noite que se seguiu. Ele estava a ser tudo menos honesto, e essa desonestidade estava a começar a pesar em sua consciência de uma forma que ele não havia antecipado quando começou aquela farsa. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ricardo ficou na pequena varanda de sua casa alugada, olhando as estrelas e pensando em sua situação. Em apenas 2 meses em Óbidos, ele havia encontrado mais felicidade e propósito do que em anos vivendo como empresário. Havia encontrado o trabalho honesto que o satisfazia, uma comunidade que o aceitava pelo que aparentava ser e, principalmente, havia encontrado uma mulher extraordinária por quem estava a apaixonar-se de verdade. Mas tudo estava construído sobre mentiras e mentiras, por mais bem intencionadas que fossem, eventualmente desmoronariam. A questão não era se a verdade viria à tona, mas quando e como isso aconteceria. Ricardo pegou o telemóvel e ligou para Antônio, seu gerente. Como estão as coisas por aí? Tudo a correr bem, senhor Ricardo. A colheita das azeitonas está dentro do esperado. Os contratos da destilaria foram renovados. Nenhum problema. Mas a sua mãe está a perguntar quando volta. Ela está a ficar impaciente. Ricardo suspirou. Sua mãe, Dona Leonor Ferreira, matriarca da família, era uma mulher de personalidade forte e opiniões firmes. Ela havia aceitado sua necessidade de tempo afastado. Mas ele sabia que essa paciência não duraria para sempre. Diz-lhe que preciso de mais tempo. É importante. Posso perguntar uma coisa, senhor Ricardo? Antônio disse hesitante. Esta sua experiência vale a pena. Está a encontrar o que procurava? Estou a encontrar coisas que nem sabia que estava à procura. Ricardo respondeu. Estou a aprender quem eu realmente sou quando tiro todas as camadas de expectativas e privilégios e está a ser transformador. Só tenha cuidado, Antônio aconselhou. Sei que as suas intenções são boas, mas mentiras, mesmo bem intencionadas, tendem a explodir na nossa cara quando menos esperamos. Eu sei. Estou a começar a entender que vou ter que lidar com as consequências disso mais cedo ou mais tarde. Na semana seguinte, o relacionamento entre Ricardo e Helena começou a evoluir naturalmente para algo mais profundo. Eles passavam as tardes de domingo juntos, caminhando pelas ruas históricas de Óbidos, visitando a feira ou simplesmente conversando na varanda da casa dela enquanto Miguel brincava com Catarina. Ricardo descobriu uma felicidade simples que sua riqueza nunca havia proporcionado. O prazer de tomar um gelado barato na praça, de assistir o pôr do sol de um miradouro público, de compartilhar uma pizza simples na pizzaria do bairro. Essas experiências que antes ele teria considerado comuns ou até modestas demais, agora pareciam infinitamente mais valiosas do que os jantares caros e eventos sociais que frequentava em sua vida anterior. Sabes o que mais me impressiona em ti?
Helena disse numa tarde de domingo, enquanto observavam Miguel jogar a bola com outras crianças na praça central. O quê? Como tratas as pessoas? Não importa se é o senhor Manuel da carpintaria ou o presidente da Câmara quando ele veio visitar a escola para a semana passada. Falas com toda a gente da mesma forma, com respeito real. Ricardo sorriu, ironia amarga misturando-se com orgulho. Se ela soubesse que ele próprio vinha de uma família que tinha mais poder e influência do que o presidente da Câmara, entenderia que aquele respeito vinha da experiência de ter visto os dois lados da moeda social. Aprendi que o caráter de uma pessoa não tem nada a ver com o dinheiro que ela tem, ele respondeu, e cada palavra era verdadeira. Aprendi que algumas das pessoas mais ricas que conheci têm os corações mais pobres, e algumas das pessoas mais humildes têm as almas mais ricas. Exatamente, Helena concordou. Por isso eu gosto tanto de ti. A hesitação na voz dela fez Ricardo olhar diretamente em seus olhos. Havia algo mais que ela queria dizer, mas estava receosa. Helena, posso contar-te uma coisa? Claro, eu estou a apaixonar-me por ti. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor nas consequências. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Helena ficou completamente imóvel, observando Miguel brincar, processando a declaração. Ricardo, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu também estou a apaixonar-me por ti e isso assusta-me muito. Por quê? Porque o Miguel já te ama como pai e está a começar a ver-me como figura materna. Se alguma coisa correr mal entre nós, não vai ser só o meu coração que vai partir, vai ser o dele também. E eu não suportaria causar dor àquela criança. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade em suas palavras. Ela estava absolutamente certa. Miguel já havia criado laços emocionais profundos com Helena. Qualquer mudança drástica na situação afetaria o menino de forma potencialmente devastadora. Então vamos fazer dar certo, ele disse, segurando a mão dela gentilmente. Vamos construir algo real, algo sólido, uma família que o Miguel merece ter. Helena olhou para suas mãos entrelaçadas, lágrimas brilhando nos olhos. Tens a certeza disso? Porque eu venho com bagagem pesada, 2 irmãs adolescentes para criar, dívidas ainda não pagas, um salário que mal cobre as despesas básicas. Não tenho nada material para oferecer. O teu coração é tudo o que eu e o Miguel precisamos. Ricardo respondeu, e desejou desesperadamente poder dizer a verdade completa, que dinheiro era a última das preocupações deles, que ele poderia resolver todos os problemas financeiros dela num dia se ela soubesse quem ele realmente era. Mas não era hora ainda. Ele precisava ter certeza de que o amor dela era real, baseado no homem que ele era, não no que ele possuía. 3 meses haviam se passado desde que Ricardo se tornara Ricardo Costa, o carpinteiro, e a vida em Óbidos havia se transformado numa felicidade que ele não experimentava há anos. Miguel estava radiante, cheio de amigos na escola, com notas excelentes e principalmente com uma figura materna presente em Helena. O menino havia parado de fazer perguntas sobre quando teria uma mãe. Simplesmente começou a tratar Helena como se ela já ocupasse esse papel. A relação entre Ricardo e Helena evoluiu naturalmente para algo profundamente romântico, embora ainda casto e respeitoso. Eles beijaram-se pela primeira vez numa noite de lua cheia, sentados na varanda da casa dela, depois que todos haviam adormecido. Foi um beijo suave, cheio de promessas, que confirmou o que ambos já sabiam. Estavam completamente apaixonados. Ricardo, Helena sussurrou depois do beijo, ainda com os olhos fechados. Eu não quero ter medo mais. Quero confiar nisto. Confiar em ti. Podes confiar. Ele respondeu, desejando desesperadamente que isso fosse completamente verdade. Eu amo-te, Helena. Amo-te de uma forma que não sabia que era possível. Eu também te amo, ela disse, abrindo os olhos e olhando diretamente nos dele. E isto é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo.
Naquela noite, Ricardo quase contou a verdade. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para sair, mas algo o impediu. Talvez fosse medo de perder aquela felicidade perfeita. Talvez fosse o desejo egoísta de manter aquele momento mágico por mais um pouco. Ou talvez fosse simplesmente cobardia. O que ele não sabia era que o tempo para revelações estava a esgotar-se rapidamente, porque enquanto ele vivia sua vida dupla em Óbidos, alguém muito importante em sua vida real estava a começar a fazer perguntas perigosas sobre seu desaparecimento misterioso. Dona Leonor Ferreira não era mulher de esperar indefinidamente. Após 3 meses, sem ver o filho ou o neto pessoalmente, apenas recebendo mensagens vagas através do gerente Antônio, sua paciência estava no limite. Antônio, Dona Leonor disse numa manhã fria de janeiro, sentada na biblioteca da vivenda dos Ferreira. Preciso de saber onde o meu filho está e o que ele está a fazer. Não aceito mais esta história de tempo para reflexão pessoal. Senhora Leonor, Antônio respondeu desconfortavelmente. O senhor Ricardo pediu especificamente para eu não revelar a sua localização. Ele disse que é importante e que voltará quando estiver pronto. 3 meses, Antônio. 3 meses sem ver o meu neto, sem saber se o meu filho está bem, sem entender o que está a acontecer. Achas que isto é aceitável? Antônio suspirou, dividido entre lealdade a Ricardo e respeito por Dona Leonor, que era praticamente sua segunda mãe. Ele está bem, senhora, posso garantir isso. E o Miguel também está bem, feliz até. Então, por que tanto segredo? O que o meu filho está a fazer que não me pode contar? Não posso responder isso, senhora. Prometi a ele. Dona Leonor estudou Antônio com os olhos penetrantes que haviam intimidado gerações de empresários rurais. Muito bem. Se não me podes contar, vou descobrir por conta própria. E quando descobrir, vai haver consequências para todos os envolvidos neste segredo ridículo. No dia seguinte, Dona Leonor contratou Fernando Alves, o investigador particular mais respeitado da região. Fernando era discreto, eficiente e conhecido por encontrar informações que outros não conseguiam. Quero saber onde o meu filho está, o que ele está a fazer, com quem está a relacionar-se. Quero um relatório completo. Dona Leonor instruiu, entregando uma foto recente de Ricardo e Miguel. Fernando levou apenas 12 dias para rastrear Ricardo até Óbidos. O que ele descobriu foi muito além do que Dona Leonor esperava ouvir. Nos dias seguintes, ele compilou um dossiê detalhado com fotografias, entrevistas discretas com moradores locais, verificação de registros públicos e observação direta. Senhora Ferreira, Fernando disse ao apresentar seu relatório, isto é muito mais complexo do que uma simples necessidade de tempo afastado. O seu filho está a viver sob identidade falsa em Óbidos. Dona Leonor pegou no envelope grosso que ele oferecia, abrindo-o com mãos ligeiramente trêmulas. Dentro havia dezenas de fotografias. Ricardo vestido com roupas simples, a trabalhar numa carpintaria, a levar Miguel para uma escola básica, a comprar na feira popular. E havia muitas fotos dele com uma jovem mulher simples, sempre ao lado de Miguel, claramente a formar uma família. Quem é esta mulher? Dona Leonor perguntou, apontando para Helena numa das fotografias. Helena Martins, 28 anos, trabalha como cozinheira na escola básica Professor Antônio Sérgio. Órfã de pai e mãe, sustenta 2 irmãs adolescentes, ganha um salário mínimo, mora numa casa alugada no bairro São Pedro. Pelos relatos dos vizinhos e conhecidos, é uma pessoa muito querida na comunidade, trabalhadora, generosa, dedicada às irmãs. E o meu neto? Dona Leonor perguntou. Sua voz, controlada, mas tensa, está matriculado na escola local como Miguel Costa. Aparenta estar muito bem, saudável, feliz e integrado com outras crianças. Pelos relatos das professoras que consegui entrevistar discretamente, é um aluno exemplar, educado, alegre e muito apegado a esta Helena. Fernando mostrou mais fotografias.
Ricardo e Helena de mãos dadas, a brincar com Miguel na praça, a sair da igreja local juntos, a jantar em restaurantes simples. Todas as imagens mostravam uma família feliz e unida. Pelo que consegui apurar através de conversas com moradores locais, eles estão num relacionamento sério. A mulher acredita completamente que o seu filho é um carpinteiro viúvo chamado Ricardo Costa. Não faz a menor ideia de quem ele realmente é ou da fortuna que ele possui. Dona Leonor examinou cada fotografia com uma mistura de emoções. Raiva pela farsa, incredulidade pela audácia do filho, preocupação com Miguel e algo que ela não esperava sentir, uma pontada de admiração relutante. Porque nas fotografias, Ricardo parecia genuinamente feliz, de uma forma que ela não via desde antes da morte de Isabela. E Miguel estava radiante, com aquele brilho nos olhos que só crianças verdadeiramente amadas têm. Ele está a planear casar-se com ela? Dona Leonor perguntou. Pelos relatos que obtive, parece que sim. Vários vizinhos mencionaram que eles estão muito apaixonados e que falam sobre futuro juntos. A mulher, inclusive, já está a ser tratada como mãe do seu neto pela comunidade local. Dona Leonor fechou o envelope. Sua decisão tomada. Prepare o carro. Vamos a Óbidos imediatamente. É hora de acabar com esta farsa ridícula. Fernando hesitou. Senhora, com todo o respeito, talvez seja melhor ligar primeiro, avisar que está a ir. Confrontar o seu filho publicamente pode criar uma situação constrangedora. O meu filho criou esta situação quando decidiu mentir a toda a gente e brincar aos pobres. Agora vai ter que lidar com as consequências. Enquanto isso, completamente alheio ao que se aproximava, Ricardo vivia o dia mais especial de sua nova vida. Era um sábado de sol bonito e ele havia planeado um piquenique surpresa para Helena, Miguel e as irmãs dela no Parque Municipal. Levaram um cesto com sanduíches simples que ele e Helena haviam preparado juntos, sumo de frutas naturais, biscoitos caseiros que Catarina havia feito. Estenderam uma toalha velha, mas limpa, sob uma árvore frondosa e passaram a tarde inteira a rir, a conversar, a brincar. Ricardo observava Helena brincar com Miguel, ensinando-o a fazer um papagaio de papel com papel e varetas, e sentia o coração transbordar de amor. Ela tinha uma paciência infinita, um carinho maternal natural que não podia ser fingido ou forçado. Era genuíno, vinha de dentro dela, da bondade essencial que definia quem ela era. Estás muito pensativo, Helena disse, sentando-se ao lado dele depois que as crianças foram soltar o papagaio que haviam feito. Estava a pensar em como sou sortudo, Ricardo respondeu, segurando a mão dela, de ter encontrado-te, de ver o Miguel tão feliz, de ter esta vida simples, mas cheia de amor. Helena apoiou a cabeça em seu ombro. Eu também me sinto sortuda, sabes? Depois que o Pedro terminou comigo, eu achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém assim. Mas tu mostraste-me que amor verdadeiro existe, que nem todos os homens vão embora quando as coisas ficam difíceis. As palavras dela foram como facas no coração de Ricardo, porque ele estava a guardar um segredo que poderia destruir toda aquela confiança que ela estava a depositar nele. Helena, ele começou sentindo que precisava contar a verdade naquele momento perfeito. Há algo que eu preciso de te contar. Antes que pudesse continuar, Miguel veio a correr, segurando o papagaio que havia partido. Pai, o papagaio rasgou. Podes consertar? Claro, meu filho. Vem cá, vamos ver o que dá para fazer. O momento passou e Ricardo perdeu a coragem. Mais tarde, ele prometeu a si mesmo. Vou contar a verdade mais tarde, quando for o momento certo. Mas o momento certo nunca chegaria por vontade própria, porque naquele exato instante, enquanto Ricardo consertava o papagaio de Miguel sob o sol dourado da tarde, o carro de Dona Leonor Ferreira entrava na vila de Óbidos, trazendo consigo a tempestade que destruiria a felicidade frágil e baseada em mentiras que ele havia construído. Dona Leonor dirigiu direto para a escola básica, professor Antônio Sérgio.
Era sábado, mas ela sabia, pelo relatório do investigador, que Helena frequentemente ia à escola nos fins de semana para preparar coisas para a semana seguinte e estava certa. O portão da escola estava aberto e, através das janelas da cantina, ela podia ver movimento. Helena estava ali a organizar ingredientes, a preparar massas que seriam assadas na segunda-feira, fazendo seu trabalho com o cuidado e dedicação que a caracterizavam. Estava sozinha, cantarolando baixinho uma música romântica claramente feliz. Dona Leonor desceu do carro, seus sapatos caros ecoando no pátio de cimento da escola. Helena ouviu o som e virou-se, surpresa de ver uma senhora elegantemente vestida a entrar na cantina. "Boa tarde, posso ajudar?" Helena perguntou educadamente. "É Helena Martins?" Dona Leonor perguntou, sua voz fria e autoritária. "Sim, sou eu." "E a senhora é?" "Sou Leonor Ferreira, mãe de Ricardo Ferreira e avó de Miguel Ferreira." "Acredito que os conhece, embora por nomes diferentes." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Desculpe, acho que há algum engano. Conheço um Ricardo Costa e o seu filho Miguel, mas não sei quem são os Ferreira." Dona Leonor abriu a mala cara e retirou o envelope com as fotografias, colocando-o sobre o balcão da cantina. Eram fotos antigas de Ricardo em sua vida anterior, vestido com roupas caríssimas, ao lado de carros luxuosos, em eventos sociais aristocráticos, claramente em seu ambiente natural de riqueza e poder. "Este homem nas fotografias", Dona Leonor disse apontando, "é o meu filho, Ricardo Miguel Ferreira, descendente de barões por tradição familiar, proprietário da Quinta Santa Helena, uma das maiores propriedades rurais de 4 distritos. E este menino é o meu neto, Miguel Ferreira, herdeiro de uma fortuna considerável." Helena pegou nas fotografias com mãos trêmulas. Era impossível negar que era a mesma pessoa. O rosto era idêntico, mas tudo mais era diferente. Nas fotos antigas, Ricardo usava fatos que custavam mais do que ela ganharia num ano. Conduzia carros que ela só via em revistas. Estava claramente em seu mundo de privilégio e aristocracia. "Isto não pode estar certo", ela sussurrou, mas sua voz faltava convicção, porque no fundo todas as pequenas incongruências que ela havia notado em Ricardo ao longo dos meses voltaram como um tsunami. Suas mãos, que não eram completamente de trabalhador manual, sua linguagem às vezes refinada demais, seu conhecimento sobre vinhos, arte, literatura clássica, a forma como ele se portava com uma confiança natural que parecia vir de berço nobre. "Por quê?" Helena conseguiu perguntar, lágrimas começando a formar-se. "Por que ele faria uma coisa destas?" "Isso eu também gostaria de saber", Dona Leonor respondeu, sua voz suavizando levemente ao ver a dor genuína no rosto da jovem. "Mas posso fazer algumas suposições. O meu filho sempre teve problemas para encontrar mulheres interessadas nele como pessoa, não na sua fortuna. Aparentemente, decidiu resolver isso fingindo não ter dinheiro. Ele enganou-me", Helena disse, mais para si mesma. "Mentiu sobre tudo, sobre quem é, de onde vem, sobre a sua vida inteira." E agora, Dona Leonor estudou o rosto de Helena cuidadosamente. "Preciso de saber quais são as suas verdadeiras intenções em relação à minha família." A pergunta despertou Helena do seu choque inicial. "As minhas intenções? Eu não sabia quem ele era. Como poderia ter intenções relacionadas com algo que não conhecia?" "Isso é exatamente o que quero descobrir", Dona Leonor disse. "Realmente não sabia nada sobre a verdadeira identidade dele?" "Claro que não." A indignação começou a substituir o choque na voz de Helena. "Se eu soubesse que ele era rico, acha que o teria deixado trabalhar numa carpintaria? Que me teria preocupado quando ele mencionou dificuldades financeiras? Que teria planeado um futuro de vida simples com ele?" Dona Leonor observou atentamente a reação dela. "Então está a dizer que se apaixonou por um homem que acreditava ser um carpinteiro viúvo, sem educação formal, com recursos financeiros limitados."
Eu apaixonei-me por um homem que achei que era honesto, Helena respondeu, lágrimas correndo livremente agora. Por um homem que tratava o seu filho com amor, que trabalhava arduamente, que me respeitava, que parecia ter valores sólidos. Por um homem que pensei que existia, mas aparentemente nunca existiu de verdade. Naquele momento, a porta da cantina abriu-se e Sofia entrou. Tinha vindo buscar Helena para voltarem juntas para casa. Ela parou ao ver a irmã a chorar e uma senhora desconhecida, mas claramente importante presente. Helena, o que aconteceu? Sofia correu até a irmã, abraçando-a protetoramente. Dona Leonor observou a interação entre as irmãs, vendo o amor e proteção genuína ali. Ela havia vindo preparada para encontrar uma oportunista calculista, não uma mulher sinceramente magoada e chocada, apoiada por uma família claramente unida. És uma das irmãs que a Helena cria sozinha, Dona Leonor afirmou mais do que perguntou. Sou a Sofia, respondeu erguendo o queixo desafiante. A minha irmã trabalha em 3 empregos para dar oportunidades a mim e a Catarina. Ela é a pessoa mais honesta e trabalhadora que eu conheço. Se alguém a magoou, vai ter que responder perante mim. Ninguém está a acusar a tua irmã de nada, Dona Leonor disse, sua voz suavizando ainda mais. Na verdade, estou a começar a entender que ela é tanto vítima quanto o meu filho nesta situação. Isto não desculpa o que ele fez, Helena disse, mas sua voz tremeu levemente. Não desculpa, Dona Leonor concordou, mas talvez explique. E agora, se estiverem prontas, vou levá-las até ele. 2 horas depois, Helena estava no carro que Dona Leonor enviara para buscá-la. Sofia insistira em acompanhá-la, não querendo que a irmã enfrentasse aquilo sozinha. Durante o percurso de 77 Kilometros até a Quinta Santa Helena, Helena olhava pela janela, tentando preparar seu coração para o que estava por vir. Quando o carro passou pelos portões da propriedade, Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. A entrada era ladeada por ciprestes imponentes. A estrada de calçada levava a uma vivenda senhorial imponente, pintada de branco com detalhes em pedra. Ao redor estendiam-se hectares de olivais verdejantes, pastos com gado de raça, instalações que pareciam pertencer a uma propriedade de filme. Meu Deus! Sofia sussurrou ao lado dela. Isto é muito maior do que eu imaginava. Helena não conseguiu responder. Estava a processar a diferença gritante entre a vida que Ricardo realmente levava e a vida simples que ele havia fingido ter. A casa pequena de 2 quartos em Óbidos cabia provavelmente na sala de estar daquela vivenda. Dona Leonor recebeu-as na porta principal, vestida elegantemente, mas com expressão gentil. Helena, Sofia, sejam bem-vindas. O Ricardo está no escritório à espera, mas antes de conversarem, gostaria de mostrar algo. Ela levou-as por corredores adornados com pinturas valiosas e móveis antigos, até chegarem a uma galeria de retratos de família. Ali, gerações de Ferreira olhavam solenemente das paredes, todos com aquela mesma postura aristocrática, aquele mesmo ar de privilégio e poder. Esta é a herança que o meu filho carrega, Dona Leonor explicou. 5 gerações de empresários, fazendeiros, pessoas acostumadas a ter poder, influência, riqueza. O Ricardo nasceu nisto tudo. Foi criado com expectativas enormes sobre os seus ombros. Ela apontou para um retrato de Ricardo jovem, com talvez 22 anos, vestido formalmente. Olhem para ele nesta foto. Vejam os seus olhos. Há alguma felicidade real ali? Helena estudou o retrato. Ricardo estava bonito, impecável, mas seus olhos pareciam vazios, distantes. Não havia o brilho que ela aprendeu a reconhecer neles durante os meses em Óbidos. Agora olhem para isto. Dona Leonor mostrou uma foto recente que o investigador havia tirado em Óbidos. Ricardo estava sentado no pátio da escola, a rir de algo que Miguel havia dito, completamente descontraído em suas roupas simples. Seus olhos brilhavam com vida genuína. Vejam a diferença, Dona Leonor disse suavemente.
Eu não estou a justificar as mentiras do meu filho. Ele errou gravemente, mas quero que entendam o contexto. Ele estava a sufocar nesta vida, à procura desesperadamente de algo real, num mundo de falsidade e interesses. Isto não desculpa o que ele fez, Helena disse, mas sua voz tremeu levemente. Não desculpa, Dona Leonor concordou, mas talvez explique. E agora, se estiverem prontas, vou levá-las até ele. Ricardo estava na biblioteca, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem. Quando ouviu a porta abrir-se e virou-se, vendo Helena ali, sentiu o coração acelerar dolorosamente. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, claramente não dormindo ou comendo bem. E a dor em seus olhos, quando olhou para ele, foi como uma faca em seu peito. Helena, ele disse, sua voz saindo rouca. Ricardo, ela respondeu formalmente. Ou devo chamar-te de Senhor Ferreira? Afinal, preciso de me acostumar com quem realmente és. Por favor, chama-me do jeito que sempre me chamaste. Eu continuo a ser eu. Realmente acreditas nisso? Helena perguntou, uma pontada de raiva emergindo em sua voz. Achas que o homem que me enganou durante meses é o mesmo homem que eu pensava conhecer? Sofia tocou o braço da irmã. Helena, lembra-te do que conversamos? Ouvir primeiro, julgar depois. Helena respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Está bem, estou aqui. Fala. Explica-me como justificas o que fizeste. Ricardo gesticulou para as poltronas confortáveis ao redor da lareira apagada. Por favor, sentem-se. Isto vai levar tempo. Quando todos estavam sentados, Ricardo começou a contar sua história. Falou sobre os anos após a morte de Isabela, sobre como havia tentado encontrar alguém que amasse Miguel genuinamente. Contou sobre Margarida, Sofia Oliveira, Beatriz Costa e todas as outras mulheres que viam seu filho como obstáculo, não como bênção. Ouviu Miguel definhar emocionalmente, Ricardo disse, lágrimas brilhando em seus olhos. Viu perguntar por que ninguém o abraçava como as outras crianças eram abraçadas, porque ninguém se importava com os seus desenhos, as suas histórias, os seus sonhos. E eu estava desesperado, completamente perdido sobre como resolver isto. Então, decidiste mentir? Helena perguntou. Achaste que enganar as pessoas era a solução? Achei que se eu removesse a minha fortuna da equação, poderia finalmente descobrir quem realmente se importava comigo e com o Miguel como pessoas. Não estou a dizer que estava certo, sei que estava errado. Mas na altura parecia a única forma de ter certeza de que encontraria amor verdadeiro. E encontraste. A pergunta de Helena foi carregada de emoção. Tiveste a tua resposta? Descobriste se sou capaz de amar um homem pobre. Descobri muito mais do que isso, Ricardo disse intensamente. Descobri uma mulher com um coração mais rico que qualquer fortuna. Descobri alguém que ama sem reservas, que se sacrifica pelos outros sem pensar duas vezes, que tem valores mais sólidos que qualquer pessoa que conheci nesta vida de privilégios. Descobri que és tudo o que sempre procurei e muito mais do que eu mereço. Palavras bonitas, Helena disse, limpando lágrimas que teimavam em cair. Mas como posso acreditar nelas quando tudo o que me disseste antes era mentira? O que eu disse sobre os meus sentimentos nunca foi mentira. Ricardo insistiu. Cada vez que disse que te amava, cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada plano para o futuro, tudo aquilo era real. A única coisa falsa era a minha situação financeira. Mas isso não é uma coisa pequena. Helena explodiu. Deixaste-me preocupar com dinheiro quando tens mais do que eu verei na vida inteira. Deixaste-me planear uma vida de dificuldades quando poderias ter resolvido tudo. Fizeste-me sentir que éramos iguais. Dois lutadores a tentar sobreviver quando, na verdade, estavas a brincar aos pobres. Tens razão, Ricardo admitiu. E sinto muito por cada noite que perdeste o sono, preocupada com contas. Sinto muito por cada vez que economizaste dinheiro para comprar algo para o Miguel, quando eu poderia ter dado-lhe tudo.
Sinto muito por ter tirado de ti o direito de escolher conscientemente se querias envolver-te com alguém da minha classe social. Sofia, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Sofia. Se a minha irmã te perdoar, se ela decidir dar uma chance, o que acontece depois? Voltas para Óbidos? Continuas a fingir ser carpinteiro? Ou ela tem que se adaptar a este mundo aqui? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele não havia pensado concretamente no que aconteceria se Helena o perdoasse. Ele hesitou, tentando encontrar a resposta certa. Eu descobri em Óbidos que sou mais feliz vivendo de forma simples, trabalhando com as mãos, fazendo parte de uma comunidade real, sendo julgado pelo meu caráter e não pelo meu apelido. Então estás a dizer que abririas mão de tudo isto? Sofia gesticulou para a vivenda ao redor. Da tua fortuna, do teu título, de tudo. Não de tudo. Ricardo respondeu honestamente. Mas poderia simplificar muito, vender grande parte das propriedades, manter apenas o suficiente para viver confortavelmente, mas não ostensivamente. Trabalhar a terra com as minhas próprias mãos, criar o Miguel em Óbidos, numa comunidade onde ele aprendeu a ser feliz. Dona Leonor, que havia ficado a ouvir tudo, suspirou pesadamente. Ricardo, sabes que a família não vai aceitar isto facilmente. 5 gerações de Ferreira construíram este império. És o único herdeiro, tens responsabilidades. E o que vale mais, mãe? Ricardo virou-se para ela. Manter um império que me sufoca ou construir uma vida que realmente me faz feliz? Tu própria viste a diferença nas fotografias. Viste como eu e o Miguel estávamos radiantes em Óbidos? Dona Leonor olhou para Helena. E tu, minha filha? Se o meu filho realmente fizer estas mudanças, se ele simplificar a sua vida, acreditas que conseguirias confiar nele novamente? Helena ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo que havia ouvido. Finalmente, ela respondeu com voz trêmula. Não sei. Honestamente, não sei. Parte de mim quer acreditar que tudo o que vivemos foi real. Parte de mim quer perdoar, seguir em frente, construir o futuro que planeamos. Mas outra parte tem muito medo de ser enganada novamente, de confiar e depois descobrir que tudo era mais uma mentira. O que posso fazer para provar que mudei? Ricardo perguntou desesperadamente. O que preciso de fazer para ganhar a tua confiança de volta? Tempo, Helena respondeu. Preciso de tempo para processar tudo isto. Tempo para decidir se consigo separar o homem que conheci do homem que realmente és. Tempo para curar as feridas que as tuas mentiras causaram. Quanto tempo precisas? Não sei, semanas, talvez meses. Não posso prometer nada, Ricardo. Não posso prometer que vou conseguir perdoar. Só posso prometer que vou tentar processar tudo honestamente e tomar uma decisão que seja certa para mim e para as minhas irmãs. Ricardo acenou, entendendo que era mais do que merecia. E o Miguel, ele está a sofrer muito com a tua ausência. Não por mim, mas por ele. Poderias pelo menos ligar, dizer que ele não fez nada de errado? Helena sentiu o coração partir. Ela também sentia falta de Miguel terrivelmente. Quero, ela disse, mas não sei se consigo vê-lo sem desmoronar completamente. Aquele rapaz roubou o meu coração. Talvez seja exatamente por isso que deves vê-lo, Sofia sugeriu suavemente. Porque o que vocês têm é real. O Miguel não mentiu, não fingiu. O amor dele por ti é genuíno e puro. Naquele momento, como se tivesse sido invocado, Miguel apareceu na porta da biblioteca. Ele havia ouvido vozes desconhecidas e veio investigar. Quando viu Helena, seu rosto inteiro iluminou-se. Tia Helena, ele gritou correndo em direção a ela. Helena não conseguiu conter-se. Abriu os braços e o menino atirou-se neles, abraçando-a com força desesperada. Senti tantas saudades. Ele soluçou. Por que foste embora? Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu amor. Helena chorou abertamente, abraçando-o como se a sua vida dependesse disso. Não fizeste nada errado. Nada disto é culpa tua.
Então vais voltar, vamos voltar para a nossa casa pequena. Vais fazer queques outra vez na escola. Helena olhou para Ricardo por cima da cabeça de Miguel, suas emoções em conflito claro em seu rosto. Ela amava aquele menino, não podia negar isso. Mas amar Miguel significava lidar com Ricardo, significava tomar uma decisão sobre perdão e confiança. Eu não sei, querido, ela disse honestamente para Miguel. Preciso de tempo para pensar sobre muitas coisas, mas quero que saibas que eu amo-te muito e que nada do que aconteceu muda isso. Continuas a ser o rapaz especial que roubou o meu coração, mas não vais desaparecer outra vez. Pois não? Miguel perguntou, segurando seu rosto com as suas mãozinhas. Prometes que não vais desaparecer? Helena olhou nos olhos castanhos do menino, tão parecidos com os do pai, e sentiu sua resolução vacilar. Prometo que vou tentar não desaparecer, meu amor, mas preciso de tempo para processar algumas coisas. Entendes? Miguel acenou, embora fosse claro que não entendia completamente. O pai disse que ele mentiu e que ficaste zangada. Ele também disse que mentir é errado e que tem consequências. Então eu entendo que precisas de decidir se consegues perdoá-lo. A sabedoria simples da criança fez todos os adultos na sala ficarem em silêncio. Às vezes, as verdades mais profundas vinham das mentes mais jovens. 6 semanas se passaram. Semanas de telefonemas honestos, de visitas cuidadosas, de conversas profundas sobre expectativas, medos e sonhos. Ricardo vendeu grande parte das propriedades da família, mantendo apenas o essencial. Voltou para Óbidos, não como carpinteiro pobre, mas como ele mesmo, um homem que escolhera simplicidade sobre ostentação. Helena lentamente aprendeu a confiar novamente. Viu Ricardo provar, dia após dia, que suas intenções eram genuínas. Viu-o trabalhar honestamente, criar Miguel com amor, tratar suas irmãs como família. E numa manhã de domingo, na pequena igreja de Óbidos, cercados apenas por amigos verdadeiros e pela família que escolheram, Ricardo e Helena casaram-se. Não houve luxo excessivo, apenas amor verdadeiro. Miguel carregou as alianças com seriedade, usando o fato simples que escolhera. Sofia e Catarina eram as madrinhas, radiantes de felicidade pela irmã. Dona Leonor, sentada na primeira fila, chorou lágrimas de alegria. Seu filho havia finalmente encontrado o que procurava, não através de mentiras, mas através da redenção e do amor verdadeiro. E assim, o empresário que fingiu ser pobre descobriu que a verdadeira riqueza nunca esteve em suas propriedades, mas no coração de uma mulher humilde que lhe ensinou o verdadeiro significado de amor, família e honestidade. Se esta história tocou o teu coração de alguma forma, deixa o teu comentário a contar o que sentiste e qual parte mais te emocionou. Queremos saber se já viveste algo semelhante ou se conheces alguém que passou por uma situação parecida. A tua história pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade. E diz-nos, o que aprendeste com esta jornada do Ricardo e da Helena? Sobre amor, verdade, segundas oportunidades. As tuas reflexões são muito importantes para nós e para todos que nos acompanham. Obrigado por ficares conosco até o final desta jornada emocionante. Se ainda não te inscreveste no canal, falo agora para não perderes mais histórias que vão tocar a tua alma e fazer-te refletir sobre a vida.